Estudo Bíblico Jeremias 36. Jeremias, por esse tempo, já fazia 23 anos que vinha profetizando, desde o 13º ano de Josias ao 4º de Jeoaquim. Capítulo 36, versos 1 a 32. Este capítulo é de grande interesse pelo fato de dar a única descrição detalhada do Velho Testamento sobre a escrita de um livro profético. Os oráculos de Jeremias foram proferidos durante um longo período, capítulo 25, verso 3, e são aqui reunidos, formando uma coleção, Isaías 8,16. Neste capítulo, vemos novamente o ímpeto divino que move Jeremias a profetizar a palavra que vem direto da boca de Deus. Além disso, entram no capítulo como fatos históricos da vida do profeta a reação de poderosos que, mais uma vez, reagem negativamente à palavra de Deus quando não é agradável aos seus interesses. Um personagem estratégico, Baruque. Verso 1. 4º ano de Jeoaquim, ou seja, 605 a.C., o ano do primeiro ataque de Nabucodonosor contra Jerusalém. Capítulo 25, verso 1. Versos 2 a 4. Escreve. A ordem era para que registrasse num único volume todas as mensagens desde o início do ministério de Jeremias, em 627 a.C., capítulo 1, verso 2, até 605 a 604 a.C., para ser lido para pessoas do templo. Verso 6. Por Daniel 9, verso 2, sabemos que Daniel leu alguns dos escritos de Jeremias no fim dos 70 anos de cativeiro. O rei Jeoaquim procurou destruir a palavra de Deus, capítulo 36, verso 23, mas Deus a preservou, capítulo 36, versos 28 e 32. Na sua inspiração, a palavra era de Deus, a boca que proferira as palavras fora a de Jeremias. A pena que as registrou fora a de Baruque, aqui mencionado pela segunda vez. Capítulo 32, verso 12. Verso 5. Estou encarcerado. Provavelmente essa afirmação signifique que ele estava impedido de chegar à área do templo, provavelmente por causa de sua impopularidade diante das autoridades. Capítulo 26, versos 2 a 11. Desde o seu sermão do templo, capítulo 7, versos 1 a 15, 26, versos 1 a 11. A palavra encarcerado aqui, traduzida, no sentido original, significa amordaçado, limitado. Mesma palavra de 33, verso 1 e 39, verso 15. O impedimento também poderia ser devido à impureza cerimonial. Números 15, versos 1 a 16 e 19. Verso 6. Na lei, o único jejum fixado era o dia da expiação, no 7º mês. Portanto, esse dia de jejum é provavelmente um dia especialmente designado devido a uma crise ou seca. Lembrando que Jeremias havia predito uma grande seca, capítulo 14, verso 1. Era 605 a.C., ano em que Nabucodonosor avançava contra Asquelon. O Mishnah diz que nenhuma chuva havia caído até o primeiro dia de Quisleu, novembro-dezembro, quando um jejum de 3 dias foi observado, garantindo que uma multidão ouvisse a leitura. Verso 7. Bem acolhidas, ou seja, suas súplicas cairão perante os olhos de Jeová, sendo ouvidas e aceitas por ele. Aqui há uma referência ao suplicar de um súdito perante um rei. Jeremias, assim, impõe a necessidade de os governantes lembrarem que eles também estão debaixo de uma autoridade maior que os governa com cetro de ferro. Salmo 2. Verso 9. A contagem do mês 9 se iniciou, na verdade, em 4 de dezembro de 605 a.C. Os meses israelitas sempre começam em dias diferentes quando comparados com o nosso calendário.
Creem alguns que o rei começou a reinar no outono, que começava no 7º mês. Se for assim, o 4º ano do rei terminara há apenas 2 meses, e não é necessário que se considere que muito tempo tenha se passado antes da escrita e leitura do livro. Verso 10. Câmara de Gemarias. Ver capítulo 35, verso 2. Gemarias era um dos escribas particulares dos reis, um importante ministro de Estado, 1 Reis 4:3 e Isaías 37:2. Era príncipe e provavelmente irmão de Aicã, filho de Safã, amigo e protetor de Jeremias, ver 26, verso 24 e 39:14. Safã foi aquele que, 18 anos antes, havia trazido e lido o rolo de Deuteronômio a Josias, depois que fora descoberto pelo sumo sacerdote Ilquias no templo, segundo Reis 22, versos 8 a 14. Evidentemente, esta era uma piedosa família de nobres. Verso 12. Câmara do Escrivão. Elisama, o secretário de Estado. Seu escritório era ponto de reunião dos príncipes. Verso 14. É incomum que 3 gerações se tivessem dedicado a esse cargo secundário sobre Jeude, possivelmente porque Cusi, que quer dizer etíope, deixa inferido que ele era de origem etíope. Nesse caso, ele ou seus pais se tinham tornado judeus naturalizados e eram praticantes da religião judaica. Verso 16. Entreolharam-se ou espantaram-se. Pelas expressões e gestos e por suas palavras, demonstram temor mútuo, tanto em relação ao conteúdo da palavra quanto ao profeta Jeremias. Verso 17. Acaso te ditou o profeta? Aqui não se menciona o nome de Jeremias, mas subentende-se. Os nobres temiam por Jeremias e simpatizavam com ele, por isso procuraram protegê-lo. Verso 19. Verso 18. Naquela época, o livro era na forma de um rolo de pergaminho feito de couro de ovelhas e a tinta feita de uma mistura de fumo com goma, com ferro, carvalho e cobre. Verso 22. A parte mais bem abrigada da casa era chamada casa de inverno, e a parte mais ventilada era chamada de casa de verão. Durante o frio e o mês chuvoso de dezembro, um braseiro com brasas era posto no centro do aposento para aquecê-lo. Verso 23. Cortou. O verbo subentende uma ação repetida. O rei ficou cortando e queimou pedaço a pedaço, porque ele rejeitava a mensagem. Verso 29. Joaquim é o rei que enviou homens ao Egito, capítulo 26, a fim de trazer de volta o profeta Urias, o fiel profeta de Deus, para poder executá-lo. Verso 24. Registra-se aqui o endurecimento do coração de um povo que, ao ouvir a palavra de Deus, não se sentiu comovido nem arrependido. No passado, quando Josias ouviu a leitura do rolo da lei, ele rasgou suas roupas. Segundo Reis 22, 11. Verso 26. O Senhor os havia escondido. Deus que governa, capítulo 1, versos 18 a 19, 10, verso 23, deu segurança a Jeremias e Baruque, capítulo 36, verso 19, Salmo 32, 8 e Provérbios 3, versos 5 e 6. A falsa paz do mundo silencia o que é desagradável para si. A paz de Cristo nos traz plenitude de graça, quando encontramos esperança em sua aliança. Verso 28. A palavra de Deus não se deixa emudecer por meios humanos e levanta homens para insistir em proclamar a verdade, tanto falando quanto no papel. Versos 30 a 31. Não terá nenhum que assente no trono de Davi.
Jeconias, filho de Jeoaquim, reinou por 3 meses e foi levado cativo à Babilônia. As escolhas de Jeoaquim trouxeram consequências para si, para os seus servos, para sua descendência e para todo o povo. Por ser um rei mau, não há sequer registro ou memória de sua morte. Seu filho perdeu o trono de Judá. Nota: o ministério da pena fiel, visto em Baruque, servia para preservar a palavra de Deus, desprezada e odiada pelos homens maus. A ação de censura à profecia por parte de Jeoaquim indica que estivesse com a intenção de ter parte da profecia publicada a que lhe agradasse. Essa não era a missão de Baruque. Ele escreveu, copiou, mas também proclamou em alta voz, versos 8 a 11, e preservou a palavra de Deus, evitando que fosse destruída, deturpada e esquecida em sua essência. Geemarias, Safã, Aicão e Ilquias também demonstraram esse ministério, ao achar o rolo de Deuteronômio, lê-lo para Josias, proteger Jeremias com sua influência política. A repetição do ensino desde a madrugada, termo usado repetidas vezes por Jeremias, só se torna possível por haver homens como Baruque que replicam a sã doutrina como coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15.